Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia, e hoje estamos com essa maravilhosa disciplina Filosofia, conteúdo de primeira série do ensino médio, e a temática que vamos estar trabalhando hoje é a polis e a democracia direta. Para tanto, gostaria de compartilhar com você de forma didática para que você possa acompanhar os nossos slides. Tá ok? Então nós temos aí os nossos slides com a nossa temática, certo? A poli, na verdade, é um conceito que vai nascer com os gregos. Ela significa praticamente aquilo que a gente compreende como cidade, tá bom? Então o texto vai dizer, no desenvolvimento da civilização grega, notamos que vários estudiosos destacam o surgimento da polis como uma das mais importantes experiências desenvolvidas em toda a antiguidade. Em sua compreensão mais simples, a poli corresponde às diversas cidades e estados que se formaram no território grego entre o final do período homérico e o desenvolvimento do período arcaico, que compreende aí mais ou menos, vamos dizer, no século XII ao século VI a.C., né? E essa evolução ficou conhecida como as comunidades gentílicas. Então, pessoal, para a gente poder contextualizar essa passagem, o surgimento da poli, ela ocasionou de forma de que as comunidades se juntaram e cada comunidade ela era independente, ela tinha a sua forma de gerir, certo? A forma econômica, a forma cultural, a forma religiosa. Cada poli era gerido conforme estava estabelecido a sua política. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. A divisão da poli grega. A expansão democrática do comércio foram as principais causas para o surgimento da polis. Então nós temos aí um fator que é bem interessante, o comércio, parte do comércio marítimo. Também nós vamos ter a parte do comércio que é entre os povos, os mercadores, aquelas pessoas que estavam levando as suas mercadorias para comercializar. Daí tem-se a necessidade de se formar pequenas comunidades em torno de uma igreja, em torno de um templo religioso, em torno de algum evento, de alguma situação, algum comércio ali. E ali começa a surgir aquilo que a gente conhece como polis. E essa poli, ela incluía tanto a parte do campo, que eram os camponeses, como aqueles cidadãos que estavam na poli, que estavam no centro, aquilo que a gente conhece como ágora. Essa ágora grega é o local onde os atenienses, os gregos, os espartanos, eles decidiam como é que teria que ser a organização social e política dessa comunidade. Então ele vai dizer, foram, portanto, essencial para fortalecer a organização dos membros da sociedade grega. As principais características da poli grega era, olha aí, possuir autonomia e detinha o poder. Então, cada comunidade, se ela fosse uma democracia, se ela fosse uma república, uma monarquia, uma oligarquia, ou fosse gerida por um tirano, todas elas possuíam autonomia. Então, aquilo que a gente considera como Grécia, não existia esse conceito. Cada poli tinha sua autonomia. Então, não era como se fosse um país ou um continente, certo? Outra coisa que era interessante, elas eram autossuficientes, né? Elas tinham suas autonomias. Outra coisa que elas tinham leis e organizações sociais próprias, nenhuma dependia ou colava ou plagiava a lei de outro estado. Cada estado grego, desse grego primitivo, era independente. Então elas também propuseram, né? Elas fizeram surgir aquilo que a gente conhece como propriedade particular ou privada. Foi nessas comunidades que começa a surgir aquele que o Rousseau vai chamar, aquela pessoa que vai lá, faz o cercamento e diz que aquele pedaço de terra é dele. Então, outra coisa que é importante nessa divisão da poli, eles possuíam complexidade social. Cada um tinha uma complexidade própria, pertencente, estudado minuciosamente pelos antropólogos. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir. Então, nós temos o que é, então, professor, dentro desse contexto do surgimento da poli, o que seria, então, a democracia? O conceito de democracia é demos, que quer dizer famílias que vivem em torno da polis. Esse demos, junto com a palavra cracia, né, que é poder das famílias, quer dizer que, nesse modelo de poli, as cidades e estados eram regidos a partir dessas pessoas que eram conhecidos como demos,
que elas tinham a titulação de cidadão. E para ser cidadão nesse estado grego, nesse estado primitivo grego, ele teria que ser homem, maior de 30 anos, menor de 70 anos, não podia ser mulher, não podia ser negro, não podia ser escravo. Então, somente quem poderia ser cidadão nessa poli primitiva era o homem ateniense que nascesse dentro de Atenas, dentro de Esparta, dentro de Corinto, dentro de Filipe. Então, o que então, professor, é a democracia direta? É a escolha direta. As pessoas iam e votavam nos seus representantes por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que ele conseguisse ter uma vida política, diferente de outros tipos de democracia, que é a democracia indireta. Então, o contexto que vai dizer o texto aí, né? É uma forma de organização social na qual todo e qualquer cidadão pode participar ativamente da tomada de decisões. Pense numa reunião em que todas as pessoas têm direito e se manifestam e votam. Isto é uma maneira direta de exercer a democracia. Ela foi desenvolvida por meio dos legisladores políticos, por exemplo, surge aí, nesse contexto bem antigo, Dráco e Solon, né? Que eles, na verdade, viveram 510 a.C., com os políticos Aristóteles, né? Ou aristocratas cristães derrotam o tirano Hípias. Tá? Então, é um contexto histórico que é citado por Homero e Hesíodo, né? Então, a sua implementação foi essencial no desenvolvimento das polis gregas, a qual foi espalhadas por outras cidades-estados. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Democracia e filosofia. Por que é importante, então, a gente estudar esse conceito de democracia na filosofia? Porque a filosofia, ela vem trazer aquele contexto que a gente conhece como libertação, como aquilo que vem trazer esclarecimento. Então, diante desses movimentos históricos que vêm a surgir ao longo da história, principalmente da filosofia, é importante a gente salientar que, graças à filosofia, graças a esse pensamento revolucionário, pode-se ter democracia no mundo. Tá bom, pessoal? Então, o contexto aí, a gente vai fazer a leitura para vocês acompanhar. Tá bom? Uma vez que a polis representava um dos modelos de organização social, política e econômica do mundo grego, ela foi essencial para o desenvolvimento da sociedade, bem como o pensamento humano, né? Mediado pelos processos de socialização que ocorriam entre os cidadãos nos locais públicos, que é a ágora que acabei de citar. Então, foi a partir dessas teias de relações que a filosofia grega representou uma das mais importantes vertentes que foram desenvolvidas por filósofos que habitavam aquela polis. Então, eram os pensadores que levavam as pessoas a questionar e querer esse modelo democrático em vez da tirania, em vez da monarquia. Então, com o advento da democracia, essas relações sociais foram consolidadas pelas reflexões realizadas pelo cidadão grego. Então, a filosofia leva o homem a pensar, e o homem pensar, ele ser livre, ele fazer as suas próprias escolhas dos seus representantes. Essa evolução racional da mente foi a chave para o desenvolvimento da filosofia grega, em detrimento da visão metodológica que doravante lá predominava no pensamento grego. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir aqui no nosso slide. Nós temos aí o nosso exercitando, tá? Ele serve muito para você balizar, procurar, né, se estruturar, para quando você chegar no Enem, você ter um suporte teórico para poder quebrar essa castanha, desvendar, né, esse conceito. Então, tem aí um exercitando. No processo de formação da poli grega, os parentes mais próximos do pater transformam-se nos integrantes das classes eupátridas, termo grego que significava o mesmo que bem-nascido. Logo em seguida, havia os georgóis, os agricultores que formavam a classe dos pequenos proprietários de terra ainda existente. E, por fim, no extrato mais baixo dessa formação social, destacava os tetas, que eram chamados marginais, que tinham, né, essa configuração de poli grega decorrente de uma formação social mais primitiva conhecida como, temos a alternativa A, escravismo. Nós sabemos que nesse período as pessoas podiam ser escravos na condição de dominados de guerra. Não eram escravos como objeto de comércio, tá? B, comunismo primitivo. Nesse tempo o comunismo não tinha nem nascido, né?
comunismo vai nascer aí depois da Revolução Industrial e tal, já no século XXI. Arcadismo, essa daí talvez cause assim, uma certa dúvida, né? Porque fala de um tempo remoto, né? Regime senhorial, esse período aí é do período medieval, então não é da Idade Antiga. Comunidades gentílicas, que a gente citou inclusive no texto, então a nossa alternativa justamente é a alternativa a nossa correta. Então, professor César, fica por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, acesse a plataforma Eduque e também vá lá no YouTube Web Aulas e compartilhe o conhecimento que lá está armazenado. Grande abraço, tchau.